Olá pessoal, a dica de hoje é: qual é o efeito da retratação no direito penal? Retratar-se significa retirar o que disse. Isso que significa uma retratação. O sujeito afirma que realmente falou, mas ele retira tudo o que ele disse. Ok? Então é um ato nobre que demonstra uma boa personalidade. Ele retira o que ele disse. Ok? Muito bem. A retratação, via de regra, ela tem a natureza jurídica de circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal. Então, para os delitos em geral, a retratação, ela influi na pena base, artigo 59 do Código Penal, como circunstância judicial, no tópico personalidade do réu. Então, a retratação está ligada à personalidade do réu, revela uma boa personalidade, ok? Então, vai influir na dosagem, na fixação da pena base como circunstância judicial. Então, por exemplo, o sujeito que se retrata de um desacato, vai lá, retira tudo o que disse, se retrata de uma injúria, ok? Se retrata de uma ameaça. Então, a retratação significa retirar o que disse. Não vai absolver, não vai extinguir a punibilidade, mas vai influir na fixação da pena base como circunstância judicial do artigo 59. Esta é a regra. Portanto, em regra, a retratação não extingue a punibilidade, não absolve, a retratação funciona apenas como circunstância judicial favorável ao réu. Ok? Entretanto, nós temos 3 situações em que a retratação extingue a punibilidade. Ok? Quais são os 3 crimes em que a retratação extingue a punibilidade? Primeiro, calúnia de ação penal privada. Segundo, difamação de ação penal privada. Então vamos lá. Calúnia, desde que a ação seja penal privada. Difamação, desde que a ação seja penal privada. Artigo 143. Ok? E o terceiro crime, que a retratação extingue a punibilidade, é o falso testemunho ou falsa perícia. Artigo 342, parágrafo 2º. Então, a retratação, ela extingue a punibilidade em apenas 3 crimes. Quais são os 3 crimes que a retratação vai ter um efeito maior de extinguir a punibilidade? Calúnia, difamação e o falso testemunho ou falsa perícia. Ok? Bom, na calúnia e na difamação, a retratação só extingue a punibilidade se for uma calúnia ou difamação de ação penal privada. Ok? E a retratação deve ser feita antes da sentença. Depois da sentença não vai extinguir mais a punibilidade. Então, na calúnia e na difamação, a retratação só extingue a punibilidade se for ação penal privada. E tem que ser feita antes da sentença, tem que ser uma retratação cabal, isto é, completa. Tem que ser uma retratação completa. Se retratar de tudo. E antes da sentença. Cuidado, se a calúnia ou difamação for de ação penal pública, a retratação não extingue a punibilidade. Calúnia e difamação de ação pública, a retratação não extingue a punibilidade, porque o artigo 143 do Código Penal, quando fala da retratação, prevê a retratação ao querelado. Diz o querelado. Querelado é o réu da ação privada. Ok? Portanto, calúnia e difamação nem sempre admite a retratação. Se for de ação privada, admite. Se for de ação pública, não admite. Ok? Já a injúria, a retratação não extingue a punibilidade. Pode ser uma circunstância judicial, mas não extingue a punibilidade. Ok? Então, o sujeito chama alguém de corrupto, é injúria. Depois se retrata e diz, não, você é muito honesto. A retratação poderia soar como uma ironia. Por isso que o Código Penal não prevê a retratação na injúria. Ok? Então, resumindo, a retratação é possível na calúnia e difamação de ação privada, desde que antes da sentença. Se for calúnia ou difamação de ação pública, a retratação é possível, mas não extinguirá a punibilidade, não vai extinguir a punibilidade. Na injúria também, a retratação, embora seja possível, não extingue a punibilidade.
Ok? Não vai extinguir a punibilidade. Muito bem. E no falso testemunho ou falsa perícia, a retratação também tem que ser completa. A retratação é possível antes da sentença do crime, em que se prestou o depoimento falso. Então, o sujeito está sendo processado por falso testemunho, ele tem que se retratar antes da sentença do crime em que se deu o depoimento falso. Porque tem um processo por falso testemunho e o processo pelo crime e o processo onde ocorreu o depoimento falso. Então, ele tem que se retratar antes da sentença do processo onde se deu o depoimento falso. Não é antes da sentença do falso testemunho, é antes da sentença do processo em que se deu o depoimento falso. No falso testemunho, a retratação tem uma peculiaridade, que a retratação é possível quando o sujeito fez uma afirmação falsa. Ele afirmou uma falsidade, né? Então não basta ele se retratar, dizer, olha, me retrato, ele tem que dizer a verdade, relatar como ocorreu. Ele tem que se retratar e ainda relatar como de fato ocorreu. Ok? Então a testemunha no falso testemunho, não basta ela se retratar e dizer, olha, tudo que eu falei é mentira. Não. Além disso, ela tem que dizer, olha, tudo que eu falei realmente é mentira, mas a verdade é essa aqui. Ele tem que relatar como de fato ocorreu. Ok? Agora, uma das modalidades de falso testemunho é calar a verdade. No calar a verdade, o sujeito não falou nada. Ele simplesmente omitiu dados. Quando ele omite, calar a verdade é deixar de falar o que sabia, né? Calou a verdade, ele escondeu, né? O que ele sabia, ele escondeu. Aqui não tem como ele se retratar, porque ele não falou nada. Ele vai se retratar do quê? Então, no verbo calar a verdade, não se usa o termo retratação, usa-se o termo declarar a verdade. Então, quando ele cala a verdade, isto é, quando ele esconde as informações, em vez da retratação, vocês vão falar o seguinte: a testemunha pode declarar a verdade, que seria um efeito parecido com a retratação. Ela declara a verdade que antes silenciara e daí extingue a punibilidade. Tá? Se ela escondeu. Então, se ela faz uma afirmação falsa, daí ela tem que se retratar e dizer ainda como ocorreu, para extinguir a punibilidade. Agora, se ela cala a verdade, daí não usa o termo retratação, usa-se o termo declara a verdade, que antes calara. Então, ela silenciou e escondeu os fatos para extinguir e está sendo processada por falso testemunho. Para extinguir a punibilidade, ela tem que declarar a verdade que antes silenciara. Ok? É isso, meus amigos. Bom, vamos falar um pouquinho dos cursos aqui, do curso FMB. Nós temos aqui cursos para magistratura, Ministério Público, Defensorias Públicas, em suma, para inúmeras carreiras, ok? Para você passar no concurso, você tem que estudar corretamente e no material certo. Se você já está estudando há bastante tempo, vamos colocar, já está estudando há uns 2, 3 anos, e você não tem obtido um bom resultado, você não tem passado nem na primeira fase, então você precisa fazer um balanço do que é que está acontecendo com você. Ok? Se você já está estudando há 2, 3 anos e não vem conseguindo passar na primeira fase, alguma coisa errada tem no seu estudo. É preciso diagnosticar o problema. Ok? Em quase 100% dos casos, o problema é o seguinte: você estuda ou no material errado, ou na metodologia errada. Se você estudar no material errado, você não vai passar nunca. Ok? Se você estuda no material certo, mas no método errado, vai demorar muito para você passar. Ok? Ninguém quer passar no concurso daqui 10 anos, não é isso? Você quer passar já no concurso. Quanto tempo precisa para passar num concurso de magistratura, Ministério Público e Defensoria? A partir de 8 meses de estudo, isso mesmo, 8 meses. 8 meses de estudo correto, você já tem chance grande de passar, desde que você estude corretamente, material certo, método certo. Eu falo isso porque eu já prestei e fui aprovado em 4 concursos. Foram 2 ministérios públicos, uma magistratura e uma procuradoria do Estado. O primeiro concurso que eu passei, procuradoria, eu tinha 22 anos. Ministério Público, 23 e magistratura, 25. Fui aprovado muito rápido. Por quê? Porque estudei corretamente. O segredo de você ser aprovado no concurso é você estudar corretamente.
Botem isso na cabeça. Aqui no curso FMB, nós temos uma técnica de estudo de memorização. Para você ser aprovado, você tem que desenvolver o que eu chamo de memória espaçada, que é a memória de armazenamento do conhecimento em longa escala. Tem que caber tudo no teu cérebro. Para isso, tem uma técnica de memorização que eu explico. Assista aí os vídeos que tem no site do curso FMB, onde eu explico como se estuda, como se deve fazer para memorizar essa quantidade de informação, tá? Nós temos aqui cursos pela internet, mas espetaculares, com uma carga horária esplêndida, que vai resolver o teu problema. É só você assistir as aulas, anotar as aulas, você vai estudar pelas nossas anotações das aulas, na metodologia certa. Temos também cursos por DVD, cursos apostilados, também excelentes cursos apostilados. Temos também um curso com tutor aqui, onde eu mando o material, toda semana eu mando um plano de estudo com o respectivo material. Então, o aluno não precisa se preocupar o que é que ele vai estudar. Simplesmente ele vai estudar aquilo que eu mandar. E haja matéria, tem muita matéria, é um curso muito puxado. Em suma, quem estuda, uma forma muito comum de erro no estudo é o seguinte: o aluno abre o livro e sai lendo. Então ele acorda às 8 da manhã e fica lendo o livro até às 8 da noite. Ele estuda lendo. Quem estuda só dessa forma, desculpe falar, mas é para o teu bem, dificilmente vai passar no concurso, porque não é assim que se estuda. Não se confunde estudo com leitura. Então o primeiro passo é você saber a diferença entre estudo e leitura, ok? Porque se você ainda não sabe essa diferença entre estudo e leitura, é porque você nem começou ainda. Então não se culpe. Se você está, entre aspas, estudando há 3 anos, mas não conseguiu nada, porque você não estuda, você lê, você nem começou ainda, então não se culpe. Assista esses vídeos. Tem um vídeo curto de meia hora, onde eu explico com síntese essa forma de estudar, ok? Se você tiver dúvida, quiser uma orientação sobre metodologia de estudo, mande e-mail para contato@cursofmb.com.br, contato@cursofmb.com.br. Eu te dou uma consulta gratuita, isso não tem preço, tá? É com o intuito de te ajudar, ok? Um forte abraço.